Não é culpa da imobiliária e não é culpa do corretor. É culpa do modelo de negócio que a ele foi aplicado. Se você conhecer de fato a jornada de um corretor de imóvel, ele passa 80% fazendo coisas administrativas. Eu não posso ficar usando o cliente para testar e corrigir, porque dói no cliente. Então, o nosso passo é fazer um por vez, bem feito, sólido, avançamos mais uma etapa. Quando você é bom no negócio, fica naquilo lá, né? Cara, empreendedores, né? Empreendedores. De novo, é bom no negócio. Cara, o que eu fui fazer? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande André. E aí, Kuma? Bom, tudo bem? Graças a Deus. E hoje aqui com a gente tá um cara super fera, o fundador e um CEO de um ecossistema imobiliário que tá dando o que falar e eu tenho certeza que vai dar muito mais o que falar ainda nesse Brasilzão. Então com vocês, Manuel Gonçalves. Mais um pouquinho também, não? Ah, só agora. Manuel, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Seja bem-vindo, Manuel. Eu vim aqui no programa famoso, Mestre Okumi, Steve Baldes. Steve Baldes é por sua conta. Não, mas legal, Manuel. Cara, um prazer enorme ter você aqui, que veio lá de Londrina. Londrina, pé vermelho. Ah, é? Não, mas cara, conta pra gente, da onde é que vem Manuel? De onde é que nasceu? O que você estudou? Como é que começou essa jornada do Manuel? Vai? Boa história, hein? Boa? Boa. Resume aí pra gente, então. Eu sou de uma cidade muito próxima a Londrina, com 100 km de Londrina, chama Congonhas, cidade bem pequena. Congonhas, né? Congonhas, 8 mil habitantes, 4 mil fica no sítio, 4 mil fica na cidade, ou seja, a cidade é bem pequena. E como toda cidade muito pequena, o que tem para fazer? Jogar futebol, né? Não tem muita coisa. Não tem clube, não tem... E você fica bom no que você faz bastante vezes repetidamente. E aí, comecei jogando futebol bem pequeno. E lá nem futebol de salão tinha, era futebol de campo mesmo. Eu tinha uns 8, 10 anos, eu comecei a jogar futebol para uma cidade vizinha chamada Cornélio Procópio, já um avanço. Já fui para uma cidade maior. E aí fui participar de um... Aí eu tava treinando bem forte, já querendo ser jogador, aquele sonho de moleque. Sim. E aí me convidaram para fazer teste no time, numa categoria de base que tem em Londrina, chamada PSTC. Um time revelador, bem forte no país, bem conhecido entre os boleiros. E aí com uns 14 anos eu fui fazer um teste, fiz uma preliminar entre o time do Cornélio Procópio que eu jogava, que chama Comercial de Cornélio Procópio, contra o Londrina, e um olheiro me chamou para fazer esse teste. Eu fui fazer esse teste, minha mãe ficou doida, né? Pô, moleque de 14 anos vai embora de casa, e passei no teste e fui tentar virar jogador de futebol. Eu morei 2 anos em Londrina, não conhecia nem a cidade, só conheci o CT. Sim. Né? Então eu fiquei lá dos 14 aos 16, morando no clube. E aí quando não deu certo, como jogador de futebol, acho que eu não tinha físico. Eu fui crescer depois que eu parei de jogar. Caramba! Não, mas mesmo assim eu via que tinha muitos bons jogadores e que ali acho que tinha chegado no meu limite mesmo, né? Mas você jogava do quê? Meia direita. Meia direita. Habilidoso. E eu não conseguia cair pra lateral. Eu tinha amigos que são famosos hoje, o Rafinha, que joga no São Paulo hoje, jogou no Bayern, ele era meia esquerda, ele foi jogar de lateral. Sim. O Fernando, que joga no Manchester City, ele era segundo volante. A gente, todos nós 85. Que legal. Caraca. E aí eu não conseguia jogar, não tinha corpo pra isso não. E aí acabou que falei, agora eu vou estudar. Aí eu liguei pros meus pais e falei, pai, mãe, não tem muito o que fazer em Congonhas, vou ficar aqui em Londrina. E aí em Londrina, cara, eu falei, putz, no começo tentei fazer medicina, mas nada a ver comigo. Sempre fui mais articulador, comerciante, né? Sim. Eu falava bem com o time, no time eu atacava de capitão, então era mais o cara que arrumava o campo do que jogava bem, né? Mais falava do que jogava. E aí, quando eu fui ficar para estudar, fazer terceiro colegial, aí tentei medicina, não foi muito a minha. E aí eu descobri que... Aí eu comecei a jogar futebol para fazer um dinheiro, né? Comecei a jogar futebol para pais de amigos, assim. Tá? Meu pai tem uma fábrica de não sei o que, vai ter um campeonatinho, eu jogava. Jogava futebol para esses caras para ganhar uma grana. Aí para jogar no amador você consegue se destacar bem. Sim. E aí, Londrina é muito fácil você escutar sobre imóveis. Uma cidade bastante diferente do mercado imobiliário. Ela tem as 2 maiores construtoras do país de capital fechado,
a cidade é a mais vertical do país, retirando Balneário Camboriú, que é a cidade que não é fixo, né, que é de temporada, é a cidade mais vertical do país, tem maior número de empreendimentos verticais por habitante, a cidade é um paliteiro. E lá, a gente diz que o Peverlade de Londrina, a gente é exportador de mercado imobiliário Brasil afora. Você tem a Plaenge, a Yushi, que constrói em Mato Grosso, São Paulo, Brasil inteiro. Então, quando eu jogava futebol, eu começava a escutar no banco ou nas conversas depois sobre o mercado imobiliário, todo mundo transacionando imóvel e tal. E na época eu tinha começado a fazer faculdade de administração na UEL, mas foi muito rápido eu ir para esse mercado, né? Porque das 4 vertentes da administração, na minha época pelo menos, não sei se eu estou tão atrasado, mas era produção, marketing, RH e finanças. E eu me via nenhuma, como diz hoje, hard skill em nenhuma dessas. O meu negócio era vender. E acabou que no meio da faculdade já comecei a fazer uns tipos de operação em uma empresa, porque eu escutava muito esse negócio de vender imóvel comercial, comprar imóvel comercial, então comecei a assumir algumas oportunidades no networking que eu tinha feito. Então eu era jovem, mas tinha feito networking com o pessoal mais velho. Sim. Isso tinha uns 20 anos. E eu comecei a fazer uma operação numa empresa chamada Retrofit. Retrofit é você pegar imóveis em ruas, ainda que tem características residenciais, mas que tem permissividade comercial. Sim. Aí você vai lá, compra aquela casa, reforma, dá uma cara de imóvel comercial, faz uma maquiagem nela, aluga a uma rentabilidade comercial e revende esse imóvel para quem quer ganhar uma renda. Então eu começava a fazer esse giro de capital. Embora eu estava trabalhando no administrativo dessa empresa, eu tinha mais contato do que todo mundo da empresa para vender o imóvel final. Porque eu conhecia muito os caras que tinham muita grana, que eu ia jogar bola junto, eu que acabava vendendo os imóveis. Chegou um período que a empresa não tinha mais capital para fazer transação dentro de Londrina, e eu comecei a pegar essas oportunidades, já que a empresa que eu trabalhava não tinha mais capital para comprar, reformar e vender, porque tinha muita oportunidade, eu comecei a vender esses imóveis, até que chegou um momento que eu decidi empreender, né? Falei, vou fazer isso aqui no meu escritório do meu quarto lá. Sim. Então, meu primeiro investimento foi uma impressora. Bacana. E aí, eu pegava os imóveis das imobiliárias, ligava para fazer parceria e pegava aquele imóvel que eu já sabia que tinha característica... O perfil, né? Perfil para retrofit, tirava print das telas e fazia um book com como poderiam ser as fachadas, e daí eu já vendia o investimento para antigamente o investidor que comprava o imóvel pronto, ganhando uma rentabilidade na época de 0,5%, falava, você consegue ganhar 1%. Se você comprar o imóvel, reformar o imóvel e ficar com aluguel. Então eu já comecei a dar o início da cadeia para alguns médicos, juiz, pessoal que tinha uma boa renda e queria ter um extra, e eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, fazendo parceria com as imobiliárias, até que um dia um investidor falou, Mané, não quero comprar não, mas eu quero vender. Eu investi numa empresa aqui, numa SPE, não sabia nem o que era SPE na época, e eu tenho aqui 80 apartamentos na planta que a gente está construindo, a gente está na segunda laje, não é nem no centro e nem na Gleba, é uma região de Londrina que é top, assim, como se fosse o Cambuí aqui. Sim. Palhano, assim. É, a Gleba Palhano. E aí ela é um bairro meio. Eu falei, pô, legal pra caramba ser um bairro meio. Outras oportunidades. Eu falei, às vezes de enxergar o copo vazio, eu enxerguei o copo cheio e comecei a pensar algumas estratégias de venda que eu poderia conseguir comercializar aquele imóvel. Para mim, tudo era oportunidade. E aí, o resto virou história. Daí eu montei a minha imobiliária a partir daí. Que bacana. Aí que eu entrei no mercado imobiliário, criando uma imobiliária. Depois o resto da história aí virou... Virou que virou. Virou que virou. Ah, mas você vai contar esse resto da história. Não para aí. Não, porque, óbvio, você começou com imobiliária e você deve ter enfrentado inúmeras dificuldades ali que talvez todo dono de imobiliária tenha, ou todo empreendimento no começo tenha. Ainda que você tivesse um material para comercializar, e esse compartilha material, com a gente, né, a dificuldade. Esse material, tipo, eu vou começar uma imobiliária tendo um empreendimento na planta para vender, todo mundo tem. É porque as incorporadoras, difícil aquela que tem uma equipe própria e não venda através das imobiliárias também. Sim, né? Basta você entender um nicho. Então, naquele momento eu entendi que tinha uma oportunidade de escala, que antes era só o Manuel fazendo portfólios dentro de casa, fazendo parceria com as imobiliárias, ia lá e vendia porta a porta. Então essa ativação de clientes no porta a porta, eu tinha ficado bom nisso, né? Sim. E aí quando eu tive essa oportunidade desse empreendimento, como você pode ter diversos na sua cidade aí que, putz, às vezes o imóvel não está encalhado,
tudo é uma perspectiva que você pode relançar um produto. E aí eu lembro que eu estava fazendo no último ano de faculdade, eu estava tendo uma matéria que chamava alavancagem financeira. Eu falei, se dá para fazer alavancagem financeira com dinheiro, dá para fazer alavancagem financeira com imóveis. Então, o que eu propus para o dono da construtora? Falei, já que não está entrando caixa, pelo menos a tua obra já está faltando 18 meses para acabar, o que você acha de diminuir o pré-chaves para 15% ou 20%? Uma entradinha bem baixinha e o restante você recebe no financiamento, porque daí me dá condição de vender. Sim. E pro investidor final, isso eu tô falando há 15 anos atrás, e pro cliente final, eu estava começando a XP a virar o que a XP é hoje, investimento, todo mundo falando de investimento em bolsa, falei, por que você não investe em tijolo? E aí eu falava para a pessoa assim, o imóvel na época custava, vou supor, 200 mil reais. Se você vai pagar 15%, você vai pagar 30 mil. Só que você vai pagar 8 mil de entrada, parcela de 500, assim, enfim. Mas vai chegar no prazo médio, esses 30 mil reais, e o imóvel vai valorizar em cima dos 200. Então, quando você for vender esse imóvel, quando estiver no final da planta, vai valer 260 mil. Você investiu 30 mil. Daqui 18 meses você vendeu por 260, porque você ganhou a valorização do ativo como um todo. Isso é alavancagem. Sim. Então, você investiu 30, ganhou 60, você fez 100% em 1 ano e meio. Aí o povo falou assim, puxa, dá para fazer isso. E aí, pessoas que não investiam em imóvel, que o imóvel era caro, não, só precisa ter 30 mil para investir no imóvel, é tipo ação. Eu falava, não, imóvel é igual ação. Na época, né? Sim. E não tão experiente, né? Nada experiente, né? E aí eu lembro que eu comecei a achar nichos. E aí eu lembro que os 10 primeiros apartamentos eu vendi para o pessoal do agro, da Monsanto. Aí eu fui lá, vendi para um da Monsanto, o outro falou, posso te indicar? Aí eu vendi. Aí eu fui num clube lá, tinha os médicos, eu vendi mais 10 com os médicos. Fui. Que eu falei, caramba, isso aqui dá dinheiro vender imóvel na planta. Eu lembro que eu precisava fazer um trabalho hercúleo para vender um retrofit, dava dinheiro, mas que aquilo ali eu vendia no volume. E eu tinha vendido 20 apartamentos. E eu, na faculdade, por isso que é importante, você aliar a experiência do dia a dia, da barriga no balcão, do suor ali, mas olhando o que a academia te traz. A academia me trouxe a inteligência de fazer alavancagem financeira. E na alavancagem todo mundo leva por um termo ruim, mas você está lastreado em cima de um imóvel. Sim. Segundo, eu comecei a entender na época, 15 anos atrás, o que era trade marketing, o que eu conseguia fazer fora do espaço de vendas. Então, não precisava estar ali. E terceiro, eu entendi que eu tinha uma força de trabalho boa. Porque como eu estudava no noturno da faculdade, tinha muita gente que eram os meus amigos de colégio, ou foram da empresa júnior comigo 2 anos antes, que a gente saiu da parte da manhã e mudou a faculdade para a noite, que estava trabalhando em shopping, vendendo terno, vendendo relógio. Porque é difícil você encontrar um emprego logo que você sai da faculdade, administrador, enfim. Eu falei, galera, você quer saber? Você está ganhando aí X mil reais no shopping, você vir trabalhar comigo, você vai ganhar 5, vamos supor que o cara ganhava 2,5, você vai ganhar 5. O cara ganhava 5, você vai ganhar 10. Eu falei, aqui, como é que eu vendi 20 apartamentos? Acabou que um falou, vou parar de vender terno, vou lá vender com o Manuel. E acabou que do dia para a noite, eu era o único vendedor da empresa, eu mesmo ensinando para mim mesmo. Sim. E acabou que eu passava depois os dias, passados uns 6 meses, mais dando aula para a galera da faculdade como vendia, e deu certo. Que legal, foram uma equipe ali. Foram uma equipe, daqui a pouco tinha 5, depois tinha 10, 15, daqui a pouco tinha 20 pessoas, todo mundo tirando Cresce, ninguém tinha Cresce, todo mundo tirando Cresce para vender apartamento na planta. E aí que começou a jornada da minha empresa, que eu fundei a imobiliária, e dali para frente fiquei 8 anos numa jornada com muita barriga no balcão. Aí a gente começou a pegar os maiores lançamentos da cidade, que era você fez parceria com as incorporadoras? Fiz com as incorporadoras, quase todas, porque algumas são exclusivas de algumas imobiliárias. Mas aí a gente era tido como aquela imobiliária que resolvia o problema do incorporador que desencalhava. Ou daquela grande incorporadora que estava ligada a uma grande imobiliária, todas as outras incorporadoras nos buscavam. E aí nós viramos 20, viramos 40 vendedores, eu abri a área de terceiros, né, que é a venda de imóveis prontos. Revenda. 60, 80, depois locação, enfim. Eu passei de ser uma imobiliária de uma pessoa, depois de uma jornada de 8 anos, de quase 200... Uau! De quase 200 vendedores. Jura? De quase 200 corretores. A gente fazia... legal. Só em Londrina? Só em Londrina. Caramba! Londrina tem Cambé e Biporã, uma do lado da outra. Mas a gente não chegava a alcançar esses dois mercados. Porque eu lembro que a gente tinha, na época, o Casa Verde e Amarela, chamava Minha Casa Minha Vida. A gente tinha uma equipe só, de 9 de lançamentos. Tinha uma equipe de Minha Casa Minha Vida, e que às vezes ia até Cambé vender algum empreendimento
ou MRV, ou alguma incorporadora nesse sentido, que estava nas margens da cidade. Mas o nosso foco mesmo, eu acho super legal, que a gente, há 15 anos atrás, já trabalhava nichado. Legal. Então, na época, o meu nicho era de 300 mil a R$1 milhão. Era o quê? A gente era bom em vender apartamento de 300 mil a R$1 milhão na Galera Palhano e prédios com menos de 10 anos no centro. Era isso que a gente era bom de vender. E a gente não fugia muito disso. E casas em condomínio fechado. Fora, a gente acabava negando, que a gente achava que ia dispersar. Então, isso é super legal. Agora, você pegou uma fase boa do mercado, né? 2000 a boa e a ruim. Então, aí conta a parte ruim. Porque, pô, montar uma estrutura, né? Depois de 8 anos, 200 pessoas na equipe, mas como que foi aí as baixas do mercado, Foi quando eu descobri que locação era bom. Porque quando você tá vendendo um monte, você fica muito acostumado de ver o faturamento da venda. Sim. E ele entra, te ludibria um pouco, porque muito do que entra sai também. Porque o corretor, ele é o grande parceiro da imobiliária, ele fica com 50% a 60% do que entra, mas o volume financeiro é alto, né? Isso costuma bem. Só que você não presta atenção que a alocação começou a vir um negócio que não era meu foco. Mas começava a dar lá 100, depois 200, e como eu trabalhava com investidores, e a gente atendia muito bem nessa parte de lançamento, os investidores começavam a deixar com a gente o imóvel para alocação posterior. Ou depois que ele ficava pronto, ou ele deixava depois que ficava pronto, mas deixava um outro imóvel com a gente também. E a carteira de locação começou a crescer muito rápido. Só que o faturamento dela, não que passava despercebido, mas não era o faturamento da vendas. Só que uma hora a gente começou a notar que venda para passar a locação era difícil. Porque a locação todo mês já estava deixando, por exemplo, R$100 mil. Então você precisava vender, sei lá, 10 apartamentos, que não é fácil de vender, uma a cada 3 dias para te dar aqueles R$100 mil. Aí você viu o poder da recorrência. E quando veio a crise de 200 corretores, foi enxugando. Aí tem aquela frase de quem é e quem está corretor. Sim. E na época de dificuldade, bateu o vento, uma galera dispersa, né? E a gente diminuiu drasticamente o número de corretores, mas quem segurou a operação foi o setor de locação. E aí que eu fui descobrir o que a recorrência faz por um negócio. Assim. No meu caso, eu poderia passar toda a parte de recessão, como o imóvel é cíclico, né? Vai vir a taxa de juros, vai aumentar a Selic vai aumentar a taxa de juros bancários, começa a vender menos, por causa que 80% dos imóveis, 70% são vendidos com financiamento. Exato. A hora que aumenta, a locação é o bom. Depois cai, as taxas de juros voltam a vender bastante. Mas você está toda hora crescendo a locação, isso no meu caso como imobiliarista. Foi o que eu aprendi sobre a economia da recorrência. Você não chegou a fazer incorporação, não, né? Cheguei. Você chegou a fazer? Cara, pode falar besteira? Pode. Cara, que cagada que eu fiz. Meu, sabe quando você... se eu vendo, né? Cara, você pensa, se eu vendo, por que eu não construo? Meu Deus do céu. Porque quando... Imagina, eu tava com 22 anos, aí com mais ou menos 27. 5 anos, putz, eu tinha que arranjar pelo em ovo, né? Tinha que arranjar o que fazer. Sim. E tem uma consultora de São Paulo que estava em Londrina, chamada Rossi. A Rossi. Aí ela chegou para conversar comigo, os diretores regionais, falou, pô, Manuel, então a gente tem aqui o Palhano Business Center, tinha 300 salas comerciais, a gente liquidou aquilo lá tudo, eles tinha bons sócios também, né? E aí ele falou, pô, mas eu tenho esse aqui, que é um Minha Casa Minha Vida. Eu falei, cara, não lance como Rossi, aqui em Londrina é complicado. Ou você lança alto padrão com uma marca e o padrão abaixo você lança em outra opção. O cara não vai vir aqui comprar essa sala de alto padrão com esse nome. Os caras falam, putz, mas a gente tá pensando em sair de Londrina e tal. Você quer saber? Vou voltar à minha época lá que eu juntava sócios para fazer retrofit e vou fazer um diferente. Falei, quantas unidades tem? Ele, são 14 prédios, dá 224 unidades. Falei, vou arranjar uma sarna pra me coçar. Puta. Quando você é bom o negócio, fica naquilo lá, né? Cara, empreendedores, né? Empreendedores. De novo, é bom no negócio. Cara, o que eu fui fazer? Porque você desviar do teu foco, o empreendedor busca oportunidades, mas eu desviei muito do meu foco. Porque entre vender e incorporar... são dois universos. São dois universos. E aí eu aprendi que ganhava por mês e gastava por segundo obra. E tava indo tudo bem. Putz, primeiro vem o problema do PBPQH, que é um trava-línguas, que você tem que ter um certificado para lançar o Minha Casa Minha Vida.
É um certificado de qualidade. Depois você Tá. tem que conseguir ter GERIC, que era um certificado para o banco, para você conseguir o financiamento para você construir e depois vender. Sim. E na época, só as grandes construtoras conseguiam financiar um imóvel já na planta. E o meu era Minha Casa Minha Vida. Só que eu quis vender, eu comprei, no final da história, comprei a SPE da Rossi, junto com sócios, e era na frente da universidade da PUC em Londrina. Falei, vou vender como uma cidade universitária. E tentei, vendi super bem. No meio do caminho me aparece uma crise. Devolução. Não, eu já tinha vendido tudo. 100% do empreendimento. E o banco foi lá e me emprestou mais dinheiro para eu fazer um outro empreendimento. Então, já está garantido aqui. Basta um. Não basta um. Ali. Não basta um, irmão. Eu já estou garantido um. O lucro aqui, o banco falou, o lucro que você vai ganhar daqui 1 ano e meio, o lucro aqui para você fazer o outro. Putz, que tentação, né? Aí eu fiquei com o custo desse, mas estava garantido, e veio o outro. 2 dinheiros emprestados do banco. Imagina eu com, sei lá, 25, 27 anos, sei lá, para mim era muito, 30, 40 milhões emprestados. Falei, irmão. E aí chegou a crise. E começa a devolver apartamento. Não tinha penalidade que tem hoje. E começa a devolver apartamento. Nossa senhora. Aquilo, aí eu começava a vender o apartamento que eu tinha vendido a 140 por 120, por 115. Mas eu só queria zerar a posição, sabe? Sim. Meu Deus do céu. Foi um aprendizado de vida, assim, ó. Final da história, eu podia ter morrido, mas zerei. Podia ter morrido financeiramente de estresse. Eu rodava na cama de estresse, assim. Mas foi um baita, nem imaginava que nesse podcast ia chegar nesse assunto. a gente consegue tirar. A gente tá desenvolvendo, tá ficando bom nisso, né, cara? Caraca. Mas aí eu aprendi que, foco é foco. Eu trabalhei 2 anos para zerar a posição. Saí zerado, ou seja, trabalhei pra caramba. 2 empreendimentos de alto volume financeiro, em que o dinheiro foi pra cadeia, né? A construção foi para o construtor, para o empreiteiro, foi para todo mundo, mas dinheiro não ficou. Você, zero. E acabou que nesse erro, diz o Napoleão Hill que em toda depressão tem uma dádiva guardada, né? Que foi a minha dádiva guardada, porque minha imobiliária estava indo super bem. Eu podia passar pela recessão, que foi para o mercado de incorporação, também foi para o mercado imobiliário, mas eu tinha carteira de locação. Acabou que a gente vendeu a imobiliária, eu não aguentava mais aquele estresse, por um erro erro mesmo de análise, de saber que aquele pote não era pro meu tamanho. E aí a gente teve que se desfazer de um negócio para cobrir outro. E ainda me sobrou um pouco de dinheiro para eu recomeçar a vida. E aí que surgiu a Arbo. Não, mas aí você vendeu a parte da imobiliária, a parte comercial, a locação, você ficou? Não, a gente vendeu toda a empresa. E aí a empresa não tinha... deu um desacordo comercial. No meio do caminho da venda, teve mais essa treta. E aí eu peguei a carteira de locação de volta do residual que ficou. E aí a gente já tinha se passado a ser, sei lá, o segundo ou terceiro maior player da cidade em locação. E a gente olhou pro segundo ou terceiro... pro cara que era mais ou menos do nosso tamanho. E vendeu. E eu vendi a carteira para ele. Que isso foi o dinheiro que sobrou para eu... para eu empreender novamente. Mas sabe que nessa aprendizado da incorporação, eu tive muitos aprendizados, reuniões à noite, trabalhava cedo à tarde à noite para entender, porque eu tinha que manter a imobiliária em pé. Então quem fazia a imobiliária rodar? Eu e mais um sócio. E aí a gente tinha a galera. E nós éramos em 4 sócios, e 2 estávamos tocando a incorporadora. E a gente se resolvia toda a noite para resolver o trabalho. Então todo mundo era ciente de tudo. Então rolou que eu aprendi muitas finanças, finanças mesmo, pesada, eu aprendi na incorporação. Legal. DRE, balanço, a fundo, empréstimo, cobertura, tudo. Tipos de seguro, tudo eu aprendi ali, porque eu precisava ajudar a resolver o problema. E no dia a dia eu trabalhava na imobiliária. Então eu sempre tive a barriga no balcão na imobiliária, quando eu começava a entender que a gente só tinha chegado onde a gente havia chegado, que não foi por acaso. A gente tinha, há 10 anos atrás, conseguido colocar uma camada, não estou falando que nada parecido com o que é hoje, mas uma camada de tecnologia muito maior do que a das outras imobiliárias. Imagina que eu tinha lá 25, 27 anos, e os meus pares donos de imobiliária, geralmente pessoas um pouco mais velhas, que não tem esse contato tão forte com a imobiliária. E quando aconteceu tudo isso, junto veio a caída dos jornais. Então, antigamente tinha muito
classificados, Sim, telefone, Domingão, né? era o maior canal de vendas de uma imobiliária, e a gente já tinha conseguido levar os terceiros da nossa imobiliária a vender mais pelo Facebook e pelo Google. Tá. Só que quando eu vendia a empresa, muito dono de imobiliária me ligava, porque me respeitava também, né? Pô, então o cara teve uma imobiliária muito grande, vendeu, então eu vou escutar o que esse cara fez no mercado imobiliário, porque eu tinha muita barriga no balcão, seja em lançamentos, terceiros ou locação. E aí os donos das imobiliárias me ligavam e falavam, mano, às vezes não acreditava no filho, mas em mim que já tinha empreendido na mesma cadeira que ele, sabia que não era nada de família, nada que eu tinha construído do zero. E não só da minha cidade, de algumas outras cidades me ligavam, porque a gente tinha um grupo de imobiliaristas da região, e eles me ligavam, pô, o que você fez lá? Vem cá, tomar um café comigo, vem cá. Acabei de vender meu imobiliário, preciso ganhar dinheiro, né? E eu sabia que eu sempre imaginava assim, eu tinha algo que eu queria empreender no mercado de tecnologia, mas você fica com outra dica para os empreendedores aí de plantão, você fica muito com medo de não estar nos grandes centros. Não estou em São Paulo, não estou para captar na Faria Lima, enfim. Mas se você faz algo bem feito, ainda hoje com essa pós-pandemia, com a descentralização, com call, com essas coisas, você consegue empreender e tem muita gente boa alocada no Brasil afora. E aí eu sempre tive muita vontade de empreender com tecnologia. Por quê que eu tinha? Porque eu, enquanto dono de imobiliário, eu ficava emputecido com o que acontecia comigo. Porque eu tinha que ter o meu CRM, aí eu queria fazer uma jornada diferente para o meu cliente, e eu não conseguia, e eu sempre tenho um lema, acho que desde a imobiliária lá atrás, até hoje eu falo a mesma frase pro meu time, né? No mercado imobiliário. E eu não saio do mercado imobiliário, que é a minha paixão, né? O que eu faço de diferencial tangível, competitivo, para o proprietário do imóvel, ou para o cliente que quer comprar ou quer alugar, ou o que eu faço de diferente tangível para o corretor que está comigo, para a gente fazer esse negócio ser melhor. Então eu ficava buscando modalidades, e aí que eu fui descobrir o que era API, o que era isso, o que era aquilo, como que juntava um software com o outro, mas ainda eu era um jovem empreendedor que não tinha cuidado, não tinha filho para cuidar, não tinha... Então eu acabava levando minha noite inteira para fazer aquilo ali. Sim. E eu tinha uma facilidade, jovem, mexia com aquilo, que, porra, não é o dia a dia do dono da imobiliária. O cara tem uma habilidade de ser muito, com certeza, 1000 vezes melhor do que eu era em negociação, no dia a dia. Tô ali negociando, ajudo o corretor a fechar negócio. Aí quando ele tira a barriga do balcão de fechar negócio, ele vai lá para a retaguarda da imobiliária dele para montar essa melhor experiência por conta da competitividade do mercado, o balcão dele fica descoberto, ele deixa de faturar. Aí ele vai lá e fica quebrando cabeça com 1000 software, ele fica nervoso para gerir, e uma coisa não conversa com a outra. Você tem que fazer um monte de puxadinho de CRM com um negócio que envia e-mail, com algum aplicativo, na época era o WhatsApp que manda para o corretor para avisar ele, enfim. Você tinha que fazer um emaranhado de coisas que a experiência ficava muito ruim. Sim. Muito recorte, né? Ainda assim, eu tinha um playbookzinho de como montar essa operaçãozinha, e o pessoal me pedia, monta essa operação aí para mim, para um mínimo azeitado. Mas deixa eu só questionar uma coisa, desculpa até te interromper. Vamos tentar tempo na história. Quando que isso foi? Você saiu da imobiliária e começou essas conversas? 17 para 18. 2017. 17. Passei a crise, a pesada da crise foi 15 para 16. 16, exato. Passei fazendo o repasse da carteira de locação. Em 17 eu começo a fazer esse MVP, mas ainda sem nenhum software. Sem software, com outras imobiliárias. Com esses playbooks, amarrando uma coisa na outra. E eu entregava o projeto para o dono da imobiliária. Ele passava 2 meses, ele me ligava aqui, Manuel, aquele projeto que você me ajudou a colocar em cima não está funcionando, não rola. Eu falei, mas você arrumou isso? Você está olhando isso? Você está olhando aquilo? Manuel, volta aqui para olhar para mim. Aí eu voltava lá e falava, tá faltando isso, tá faltando aquilo, você não está cuidando. Tipo, deixar a planta sem água, você não está fazendo... Sim. Quando eu vi, ele falou assim, Manuel, faz o seguinte, deixa eu te pagar uma mensalidade. Aí o outro, deixa eu te pagar uma mensalidade. Eu falei, opa, era isso que eu queria. Agora com esse... Aí eu vou procurar mais clientes. Antes de botar um código no ar, gastar dinheiro, vou vender se esse ecossistema, essa junção de jornada do cliente faz sentido.
Aí um começou a comprar, outro começou a comprar, daí um cara lá de Bragança Paulista ficou sabendo, depois outro cara de Araraquara ficou sabendo, onde São José dos Campos ficou sabendo. Um imobiliarista foi falando com o outro e foram me ligando até que um momento eu falei, sei lá, tem 15, 20 clientes me pagando mensalidade, isso não tá mais escalável. Né? Essa mensalidade era para uma consultoria que você dava. Como era muito handmade, era mais caro. Tá. Né? Então dava como a gente é um SaaS bom, né? Mas não era SaaS, né? Era só. Não tem o software. Era só o. Manuel da Service. Manuel Tayana, minha esposa, cara, trabalhava. Eu falei assim: ó, nós vamos vencer, mas ó, primeiro precisa trabalhar muito. E ela quem fazia a Tayana, minha esposa, era a API. Tá. Ela que passava do Ctrl+C, Ctrl+V de um software pro outro, fazia o negócio acontecer. E aí, foi que, desenvolvendo a jornada, falei, cara, isso aqui não vai escalar. Vou precisar pelo menos do core do negócio aqui. Eu pensava assim, o que é que eu vou fazer para a imobiliária? Dar um diferencial tangível competitivo para vender o imóvel mais fácil para o proprietário. Então, eu preciso ter que, primeiro, ele não tenha que fazer tirar de uma ferramenta e trazer para outra. Preciso fazer o onboarding para ele. O CRM não precisa ter tudo que os CRMs têm. Eu preciso ter um CRM... cada imobiliária se adapta a um. Então, tem um CRM que vai se adaptar muito bem para uma grande imobiliária de imputar informações, mas não. Tem uma outra tese, que é fazer um CRM transacional. Sem ter um monte de funcionalidades que o CRM tradicional tem, isso foi na época. Quais são as funcionalidades básicas para eu transacionar melhor? Como eu posso fazer um funil de vendas aqui que eu transaciono melhor? E antes disso, para eu transacionar melhor, eu preciso ter um imóvel melhor anunciado. Então, como eu gamifico esse imóvel para que eu pegue só a nata dos imóveis? Vamos pegar lá uma empresa de calça jeans. Você vai comprar uma empresa de calça jeans, você vai no centrão lá, tá tudo no balaio misturado, mais difícil de vender. Você vai no shopping, tá tudo organizadinho. Cabide, bonitinho. Vende-se mais e com mais margem, com mais facilidade. Então, tem que, para dar competitividade para uma imobiliária versus a outras imobiliárias, eu preciso arrumar o listing. A primeira tese do software era deixar um listing bem azeitado e que para o outro lado, para o lead, ou para o comprador ou para o vendedor, eu tivesse uma facilidade de navegação que ele encontrasse por mapa, por descritivos, que o Google falasse de tudo que tem na região, fazer API com o Google no bairro, enfim. Então essa foi a tese inicial, eu dando melhoria para o proprietário e melhoria para o lead, e ainda assim o corretor ainda tinha que se virar um pouco. Num CRM nosso que peço muito obrigado para os nossos primeiros clientes, era terrível, mas ele era muito mais simples. Ele era terrível do ponto de vista de user-friendly, de usabilidade, mas ele era focado, resolvia. Tem CRM na jornada do cliente, né? Milhão de botão, mas aqui ele fazia transacionar melhor. Opa! Só que ainda você pegava só o começo da curva, os early adopters. Você pegava as imobiliárias que queriam de fato saber que o mundo, isso em 2018 para 2019, estava mudando para o transacional e que ela precisava ter mais competitividade do que um monte de firula lá. Só que como a gente sabe que é nós que temos que se adaptar ao mercado, não o mercado a gente, eu falei, cara, se a gente não começar a fazer pelo menos o básico de um CRM dentro do nosso sistema, para que a imobiliária possa migrar e ela não ter que se adaptar a gente, mas ela poder usar o nosso melhor, sem ela ter que modificar muito o jeito dela viver, é nós quem temos que correr atrás. E a gente começou a fazer abrir o nosso aplicativo, então era muito focado no aplicativo do corretor, porque daí eu fazia o seguinte, se eu tenho um bom imóvel e eu tenho uma pessoa que está navegando o lead, olhando para esse imóvel e fazendo match ali do Tinder, eu só preciso ter um aplicativo bom para mandar para o corretor. E a gente ficava louco, porque a imobiliária fecha, né? O cliente ele vê um imóvel depois que ele saiu do trabalho. Sim. Então a maioria das navegações e dos leads chegam pós 18 horas. Aí o lead vai lá e converte às 9 horas da noite no imóvel, 9 horas da noite a imobiliária está fechada. Contrassenso, né? Se eu quero dar um diferencial tangível para o proprietário e vender o imóvel dele, e eu quero atender bem esse cliente, não é 12 horas depois, 9 horas da manhã, quando a imobiliária abre, é que eu vou dar atendimento. Então a primeira lógica que a gente fez foi, se acontecer um match aqui, eu tenho que mandar no aplicativo do corretor. Então a gente focou em primeiro dar o atendimento rápido para não perder a transação. Sim. Que era um match diferente de eu ter que imputar o nome do cliente igual um CRM, fazer isso, funcionalidades daquilo. Não, era preciso atender rápido. Atender rápido e o corretor não pode ficar mudando isso aí. E se o corretor não atender rápido? O cliente está lá esperando. Como que eu tiro esse atendimento desse corretor? Que às vezes até a captação é dele, ele estaria ganhando dinheiro e não está ganhando. E eu mando para outro corretor. E a gente começou a olhar funcionalidades que dessem agilidade em aumentar a taxa de conversão de transação de uma imobiliária.
Existe uma tese, não tem? Se você conseguir atender... O tempo influencia drasticamente... O tempo de retorno, né? O tempo de retorno influencia drasticamente no tempo de fechamento do negócio. Não só no tempo de fechamento do negócio, mas no fechamento do negócio, né? No sucesso. O Zap Imóvel... Eu acho que a reportagem era do Zap Imóvel. Putz, faz muito tempo atrás. Eu lembro que eu vi essa palestra no Conecta Imob. Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, que era muito interessante. Eu lembro na química que o carbono ele vai perdendo a meia-vida, né? E o lead tem uma meia-vida. A cada 2 minutos ele perde uma meia-vida. Então, se eu tinha 100% de chance de fechar com ele, passou 2 minutos eu tenho 50, passou mais 2 minutos eu tenho 25, passou mais 2 minutos eu tenho 25% de chance, e ele vai quebrando meia-vida a cada 2 minutos. E me lembrei da química lá, né? Sim. E fazia total sentido aquilo para mim. Porque se o cliente ele converteu no call to no botão ali do site, no call to action, e falou, deu a levantada de mão, meu nome, meu telefone, meu e-mail, eu quero ver esse imóvel... É a mesma coisa ele tá batendo na porta da tua loja e ninguém abre a porta. Exatamente. Passou 2 minutos, ele abre outra página. Passou 4 minutos, ele já tá vendo outro imóvel. Passou 6 minutos, ele já converteu em outro imóvel. Passou 8 minutos, enfim. Ele já não lembra mais qual é o teu imóvel. Exato. E aí ele já mandou em Marketplace, ele já metralhou, já mandou 5 oportunidades. E o problema é que o diferencial tangível competitivo, as imobiliárias não estavam tendo nem entre elas, porque... A imobiliária 1 não atende esse cliente, mas a 2 também não, a 3 também, porque tá tudo fechado. E eu achava aquilo uma loucura. Tanto que, na época que eu tinha imobiliária, quando que era que a gente mais vendia? No serão. Eu falava para os corretores não vir tão de manhã para a empresa, e eu fazia a imobiliária ficar aberta das 8h30, 9 horas da noite. Que era entre as 6 e as 9 da noite, tradicional, hein? Lá atrás. Eu falei, ué, se o povo não trabalha esse horário, é esse horário que eu preciso vender imóvel. Sim. O povo falava assim, mas o corretor, você vai estar fazendo o corretor trabalhar às 9 da noite? Eu falei, não, eu sou corretor, eu sei, eu quero. Porque antes eu ficar trabalhando 9 da noite e vender para colocar dinheiro dentro de casa para meus filhos, do que eu ficar no plantão até as 6 da tarde e não vender nada. E aí a gente começou a dar esses diferenciais tangíveis competitivos, tanto para o proprietário do imóvel, para liquidar mais fácil, isso ainda no 1.0 lá em 2018. Depois para o lead e depois para o corretor, começando a chamar ele em tempo real e cobrar ele em alertas de tempo real para ele atender o cliente. Né? Essa transformação toda já veio com a ideia, que eu falei, agora que eu tenho a ideia de como tem que ser, eu na cidade eu falei, bom, uma empresa de tecnologia sem a tecnologia, e aí eu comecei a fazer conexão na empresa, na cidade inteira, e eu não tinha CTO, não tinha o cara da tecnologia. Eu comecei a ligar para todo mundo e falar, pô, tem um cara aí que vendeu pro iFood, que é super inteligente, em São Paulo todo mundo fala desse cara, vai super bem, que é o Marlon, que é o meu sócio. Marlon. E aí eu falei, não é que o moleque é estrelinha mesmo? Só que eu falei, não conheço nada disso, primeiro eu vou contratar por empreita, né? Sim. Faz essa página aqui. Eu dava para 2, 3 empresas fazerem partes diferentes para mim. Das 2 dava problema, a empresa dele não dava problema, ele tinha criado uma software house. Legal. Não dava problema. Quando dava BO, ele mesmo ia lá na empresa falar comigo e falar, nós vamos atrasar 15 dias a entrega, mas aconteceu isso aqui. A gente identificou que você especificou errado pra gente, porque eu era o produteiro. Eu que era o produteiro, você especificou errado pra gente. É isso aqui. Eu falei, pelo menos o cara posiciona bem. Legal. E a gente foi testando um relacionamento, aí chegou a 6 meses, eu lembro até hoje, chamei ele pra conversar uma noite lá na empresa, vamos ver se acabou que é bom mesmo. Porque eu trabalhava em minha esposa passando lead a noite inteira, acabou a nossa jornada de trabalho, era 9 da noite, eu liguei pra ele e falei, vem cá na empresa conversar. Falei, se esse cara estiver disponível, já conta um ponto. E ele foi lá falar comigo. Que legal. Eu fiz uma entrevista com ele, pergunta de lá, pergunta de cá, entrevista em inglês pra ver se o cara fala mesmo, e aperta de lá, aperta de cá pra ver se é empreendedor e aguentar a borrachada. E aí, fechamos o negócio. Que legal. Vamos fazer um acordo aqui. E ele até trouxe os devs que ele tinha lá na software house dele pra dentro de casa. E a gente, vamos meter o pau nisso aqui. E trabalhando, até que 6 meses depois eu descobri que o dia que eu fiz a entrevista com ele às 9 da noite era aniversário dele. Agora esse cara é bom mesmo. Esse cara é bom mesmo. Porque, o cara deixou o que ele tinha pra fazer, pra falar com um caboclo maluco. Puxa, liga pra ele 9 horas da noite pra entrevistar ele. Aí eu falei, eu casei certo, né? E aí a gente, nessa jornada de entender diferencial competitivo pra imobiliária, que a gente falou, vamos fortalecer cada vez mais isso aqui. Sim. E aí, em 2018, a gente lança o MVP da Arbo, já com alguns clientes, e de lá para cá, de 2018 até agora, 2022, teve várias evoluções nesse ecossistema nosso aí, até que deu o nosso casamento. Que legal. Até que deu o casamento com a Superlógica. Deu match. Deu match. Deu match, pô. Deu match.
Mas e lá para cá, do começo até agora, quantos clientes você tem de cabeça? Só para compartilhar um pouco dentro do CR, dessa escalada. Dentro do aplicativo lá do ecossistema da Arbo, nós estamos com mais de 700 imobiliárias hoje. Uau, legal. E a gente sempre tem a tese do seguinte: você pode formatar a tua imobiliária de diversas formas possíveis. Mais focada em locação, mais focada em venda de terceiro, mais em lançamentos. Um time menor, um time maior, quero ter locação, não quero... Enfim. E a gente entendeu assim, que enquanto eu não desse liberdade para o dono da imobiliária estruturar o business dele da melhor forma possível que ele imagina para o business dele, e que a minha função enquanto software, enquanto empresa parceira, é dar retaguarda para ele, seja na escolha que for, eu não estaria cumprindo a minha missão. Não adianta eu impor a ele aquilo. E aí a gente começou na Arbo fazendo apenas um modelo, um modelo, que até virou polêmico na época, que era o modelo transacional, o performance. O que a gente fazia, Baldi? A gente escolhia alguns clientes, porque, imagina, a gente nem tinha captado dinheiro ainda na raça, né? Com essa consultoria a gente ia lá e investia em marketing, mas eu sabia que o dono da imobiliária teria uma expertise menor do que a nossa de investir em marketing. Sim. Porque você vai deixar no portal, legal, a gente também deixa, mas para você conseguir vender, pegar uma secção dos teus imóveis que são de fato líquida, investir, trazer lead qualificado e vender, é muito difícil. O dono da imobiliária teria que ter um time de marketing muito grande, ou só as big imobiliárias conseguiriam ter isso. A gente começou a identificar quais são as imobiliárias que estavam usando nosso software que tinha um bom perfil, e a gente falou assim, vamos fazer um teste. A gente investe no teu imóvel. Se a gente investir, o lead for nosso, e a gente vai identificar o lead assim no software, e você vender, você nos paga uma comissão? Ele não tinha risco, né? Não tinha risco. Dona imobiliária, eu topo, o outro eu topo. Beleza, vamos. E a gente já vinha com essa tese, porque fora do Brasil, a tese do transacional, da empresa de tecnologia estar ao lado do cliente e não apenas como um fornecedor, é muito forte. E a tese da Superlógica também, que a gente vai falar, de, estou aqui para te fazer ser mais eficiente possível. E aí o dono da imobiliária falou, deixa eu fazer uma conta aqui. Se dos 100% que eu faturo, 50% vai em comissão, 10% vai para o gestor, me sobra 40%. Desses 40%, 25% vai entre custos fixos e variáveis. E esse custo variável, de fato, é 16%, na média dá 16%. Tá. Se eu vou pagar para você 16%, que era a taxa da Arbo, 16%, 15%, 16% sobre a venda, esse é um custo variável que eu já estaria pagando. Sim. E eu só pago se eu vender. Então, se eu vendo 3 milhões e o lead é meu, eu vou continuar vendendo 3 milhões, a Arbo não ganha nada. Mas se eu vender 3 milhões e mais um de Arbo, eu ganhei mais 1 milhão na mesa. E eu vou lá e compartilho esse sucesso com vocês. E assim começou e nunca voltou para trás esse produto. Que bacana. Todo mundo falava que isso era maluquice, que num Brasil onde tem o chapéu, onde tem o bypass, onde tem... sempre foi muito sinérgico nosso com as imobiliárias, porque mostra de fato que se você ganha, eu ganho. Se você perde, eu perco. Né? E o risco estava do nosso lado. Entendendo assim, cara, você está fazendo o teu melhor lá na área comercial e nós estamos fazendo o nosso melhor aqui, tanto na área de tecnologia quanto na área de marketing. Bacana. Por que o nosso software ficou começando a ficar cada vez mais transacional? Porque essas empresas estavam do nosso lado, vendendo com a gente, falando, não, coloca isso no software, porque daí a gente vai dar um gatilho mental aqui que vai vender mais. E como a gente estava sempre procurando vender mais, porque quanto mais a gente vendesse, mais a gente ganhava, vamos fazer isso. Útil agradável. E aí a gente começou a focar só nas funcionalidades transacionais. Sim. E o software ficando cada vez mais transacional. E o cliente que não queria estar no performance, onde a gente investisse no marketing, ele pegava esses benefícios para ele também. Legal. Porque tudo que a gente lançava de funcionalidade para quem era cliente performance ia para os outros clientes também. E aí o software foi ficando mais transacional, até que chegou um momento que a gente começou a ter muito cliente e falou assim, saiu da cauda longa, de só poucos clientes quererem, para muitos clientes começaram a querer 60, 70 novos clientes por mês, porque a rampada da Arbo mesmo veio em 2021, de 50, 60, 70 novas imobiliárias entrarem por mês, e aí começamos a sentir aquele negócio de, a gente não tem o que o SaaS tradicional, o CRM tradicional tem. E aí a gente teve que começar, uns 6 meses atrás, a construir funcionalidades como, gestão de chaves, impressão de ficha, algumas coisas que a gente entendia que não era o nosso momento anterior de fazer aquilo ali, porque a gente só tem um X programadores. Ou eu faço as funcionalidades transacionais que estava dando nosso diferencial, ou eu faço o que o mercado estava fazendo. Aí chegou um momento e a gente falou, vamos ter que fazer os dois agora. E aí
Mas é interessante esse ponto que você traz. E vou falar até... Quem já assistiu o Superlógica Talks em outros episódios, vários empreendedores falaram, cara, investe naquilo que você é bom. Isso. Deixa aquilo que você é bom top. É tentador, né? você desviar, mas o sucesso está garantido quando você foca, né? Quando você foca. E quero explorar um pouco essa questão do performance que você falou. Porque você falou, não, cara, o negócio começou a dar certo. Né? Eu comecei a vender mais. Mas vender mais quanto? Só para ter uma ideia. Assim, falar, cara, uma imobiliária que coloca performance e vende... É mais assim, rápido, é melhor, né? O que a gente vê no nosso software, tá? E não é uma jornada, te falando 10 imobiliárias, falando 700 imobiliárias. Sim. Que o tempo de venda de um imóvel dura na casa de 65 dias. O que é isso? Entre ele ser anunciado e ser vendido, não é toda a carteira. Claro. Se eu anunciar toda a carteira, tem imóvel sujo, tem imóvel que foi cadastrado pelo corretor. Eu só analiso os que foram vendidos. Ok. O que tem de semelhante dos imóveis que foram vendidos? Em sua maioria foram apartamentos, em sua maioria foram nesse ticket, nessa cidade, mas o tempo médio da venda dos imóveis que foram vendidos são de 65 dias. No performance, eles duram 28 dias. 28. Por que isso? Por N motivos, tá? O primeiro motivo é que a gente... hoje está muito mais avançado, a gente faz consulta de Big Data para entender valores dos imóveis. Então, se a gente tem lá 100 mil imóveis que estão nas nossas imobiliárias de performance, quais são os 10 mil de fato bom para não pulverizar o dinheiro? Então, quais são os 10 mil top? Dos 10 mil top, dentro daquela imobiliária, você investir naquele determinado imóvel que está top, mas ele não é uma característica de um imóvel que se vende naquela determinada imobiliária. Porque a imobiliária continua vendendo os imóveis dela com o esforço de marketing dela. Sim. Mas nós ajudamos a imobiliária a nichar. Bom, se essa imobiliária, em suma, vende de 500 mil a 1 milhão e apartamento, embora esse imóvel seja top, ele está fora do range. Então, não. Então, de vez em anunciar 10 imóveis imobiliários, eu vou anunciar só 6. Eu carrego o dinheiro só nesses 6. Então, ele fica muito mais visível. E dentro desses 6 liquidez de preço, fotos, qualidade de fotos, de head do título, descrição, enfim. Ela tem uma gamificação e a gente usa essa gamificação para dizer se de fato esse imóvel é líquido ou não, e a gente vai ensinando a imobiliária o que dá para fazer para ter mais liquidez nos outros. Legal. Para melhorar, inclusive, a carteira dela. A carteira dela, e quanto mais a melhor a carteira, melhora para a gente anunciar, cada mais barato. E para o cliente final, ter um imóvel líquido é muito mais. Mais. E aí, quando eu concentro dinheiro nesses menos imóveis, eu consigo aparecer mais para o público, e o público vendo esse imóvel com mais vezes, sendo mais atacado por esses imóveis, e esses imóveis com qualidade dá mais lead com quantidade e qualidade. Legal. Exato. Quando acontece esse match e eu mando para o corretor, eu entendo o seguinte: a imobiliária tem os corretores dela, lá, 10 corretores. Só que eu entendo no dia a dia das imobiliárias o quanto que um corretor tomou de drop, que a gente chama que em 30 minutos ele não atendeu, você vai para outro. Quanto de visita sobre lead um corretor fez. A gente tem uma automação, se ele tiver mais do que X leads que eu estipulei, 60, ele recebe o 71º, se ele toma um drop ou não, porque ele não higienizou a base dele. Sim. Se o lead ficou parado mais de 2 semanas, se ele tomou um drop por esquecer o lead ou não. Então, a gente cria um algoritmo que a gente chama de Arbor Pro, e eu entendo quais são os corretores que são promotores e não detratores. Então, se eu gastei tanto para ter um imóvel líquido, um lead líquido, por que eu vou colocar para o corretor que está corretor e não é corretor de fato? Então, a Arbor, embora eu não falo para a imobiliária se ela tem que pedir para mandar algum corretor embora ou não, mas eu aproveito e mostro para ela o porquê, para que se ela quiser azeitar o time dela, tá aqui, ó, eu só vou mandar para esses 3 corretores aqui os leads que são da Arbor. Então eu já melhorei o listing, melhorei o lead, melhorei a minha chance de conversão com os melhores corretores. Sim. E aí a gente vai ajudando com um time de treinamento nosso a nutrir essa base. A gente tem 7 fases no funil de vendas. Como doutrinar para que o cliente vá descendo essas fases. E se ele for cancelado, como eu faço para reaquecer esse lead, logo a taxa de conversão. Para imobiliárias que estão há mais de 3 meses com a gente, ela melhora em 20%. Há mais de 6 meses, ela dá 1,8 vezes mais vendas. E a partir de 1 ano, a gente tem uma taxa dobrada de conversão de vendas. Bacana. E legal que na locação é 3 vezes. Na locação? Na locação é 3 vezes maior. Aí por conta que a gente também tem algumas soluções a mais que dentro da performance a gente consegue ter seguros com um preço mais atrativo. Sim. Mas não, embora a Arbor é algo relativamente recente, né, 2018, 2019 para cá, teve muita iniciativa, né, de startups nesse mercado, né?
O quanto que você avalia que assim, a entrada da Arbo, né, foi meio que uma tábua de salvação para essas imobiliárias tradicionais, né? Porque realmente elas queriam fazer essa transformação ou elas foram obrigadas a fazer isso? Como é que você avalia o mercado? Primeiro que essas grandes imobiliárias digitais deram certo porque de fato curaram uma dor, que é a jornada do cliente era muito picada. Então eu estava feliz quando eu tinha, porque você não acorda logo de manhã e fala, vou comprar um imóvel, vou alugar um imóvel. Eu falo, eu tenho um problema, nasceu mais um filho, meu espaço de trabalho está pequeno, alguma dor eu tenho, eu preciso solucionar essa dor. Mas essa solução da minha dor, ela é feliz. Eu tô entusiasmado que eu vou mudar de imóvel. E a jornada de compra, ela é ruim, você fica triste, a hora que você muda para o imóvel, você fica ali de novo. E aí a gente precisava linearizar essa felicidade. E as imobiliárias digitais vieram solucionando parte desse problema. O problema é que você solucionar esse problema de um modo só digital, o last mile, a última milha ali que você tem o corretor que, não dá para ser substituído. Então a gente não entende como essas grandes imobiliárias digital na desintermediação. A gente entende a reintermediação. O que é reintermediar? Eu entendo que eu tenho que dar tecnologia para a imobiliária, para ela ter uma experiência linda. Só que quem conhece o bairro dela, o proprietário do bairro, o cliente do bairro, como o bairro funciona, como que é as escolas do bairro, como funciona a dinâmica do bairro, é aquele cara que está ali há 30 anos, 20 anos, enfim. E eu vejo que dos dois lados, são duas coisas, assim. O cliente, ele entende que, não por causa do mercado imobiliário, mas no mercado bancário teve uma melhor experiência no Bank, Inter, que no mercado de transporte eu tive mudanças, Uber, 99, enfim, Netflix, que o mercado estava se acostumando com melhores experiências que o mercado imobiliário não estava proporcionando, aquilo. E ainda foi acelerado. Agora, teve um grande nitro ali nas grandes cidades, onde essas grandes empresas digitais, imobiliárias digitais estavam, sim, de não ter aquele tempo de esperar para ver onde que o negócio ia acontecer. Porque em outras cidades, você vê assim, putz, eu quero melhorar a experiência. Então o cara é um early adopter. Ele adota primeiro essa melhor experiência para o cliente e vira um cliente nosso. Já na cidade grande, ele entende que precisa e é forçado a fazer. Por quê? Porque genuinamente, o que a gente faz a gente foi preparado, nascido para trabalhar para uma imobiliária. Eu não vou pular a imobiliária e criar um exército de vendas depois e pegar o lixo da imobiliária para mim. Por quê? Porque o nosso sistema foi criado para a imobiliária, não para bypassar ou para pular a imobiliária. Então, as imobiliárias se sentem confortáveis, que é o que a gente reconhecido no mercado, de ser essa salvadora das imobiliárias transacional. Então, são mais essas imobiliárias que têm um foco em performar melhor, que falam no nome da Arbo. Algumas outras ainda estão no CRM tradicional e fazendo a coisa da maneira tradicional. E aí tem empresas maiores de mercado que estão lá há muitos anos trabalhando, e se a imobiliária se adequa a esse modelo, legal. Sim. Mas quem quer performar melhor, porque o lead está cada vez mais caro, as coisas estão acontecendo, vem para o lado da Arbo e a gente sim passa a ser uma solução completa para elas. E por que eu falo completa? Que foi a parte do nosso casamento aqui, com a Superlógica. A tese da Superlógica é de, eu não só estou dando um software, mas eu estou trazendo produtos adicionais ao software que dê empoderamento para aquela imobiliária a funcionar melhor. Tá aqui um boleto, já está sincronizado e ele vai fazer um split, eu tenho cartão de crédito, enfim. Posso até complementar? Claro. Pode empoderar, né, e trazer ferramentas. Sim, e proporcionar uma nova experiência, inclusive para o próprio cliente. Isso, trazer, acho que até tentando traduzir um pouquinho assim, né, desculpa complementar, cara, mas é trazer ferramental mesmo, para o cara falar, cara, obviamente você vai ter a jornada, você vai ter, seja na locação, seja na venda, né? Além da transação em si, tem muitas outras coisas que ocorrem ali naquele momento que são determinantes no sucesso ou não daquela transação. E até para aumentar a rentabilidade também da transação. E obviamente, aumentar a rentabilidade da transação, mas com um olho no sucesso da transação, né? Para falar, poxa, tem um cara querendo comprar, alguém querendo vender, né? Tem tanta coisa entre os dois desejos, ali, né? Que a gente consegue contribuir. E aí, desculpa até interromper, mas acho que é muito isso, né, que a gente tentou falar. Isso é a tese, né? Você sabe que quando a gente foi, a Superlógica veio falar com a Arbo foi falar com a Superlógica também, e já tava aquele negocinho que a gente precisava se falar. Precisava casar. Por quê? Porque quando a gente ia atender os nossos clientes de performance, cara, mas porra, não era a tua parte aqui, vamos focar aqui. Por que você não focou aqui na parte da venda? A gente está aqui fazendo a parte operacional. Eu tive que cuidar da carteira de locação. Sim. Eu tive que cuidar da carteira de locação. A gente está olhando
em tirar a lei de Pareto do cara ficar 80% no administrativo, sendo que se ele gastar 80% no comercial é que vai dar resultado para ele. Perfeito. E ele voltou para o administrativo, que ele tem que cuidar da carteira de locação. E a gente, muito fã da Superlógica, a gente não tinha o ERP e, putz, você continuar a jornada da venda precisava do ERP e para continuar a jornada da locação precisava do ERP. E a tese de não ser um ERP somente, mas um ERP que ajudasse ao cliente, falou, putz, o nosso casamento ideal seria com a Superlógica. E aí que a gente, putz, eu e o Carlos começamos a conversar. Carlos Cera, né? O Carlos CEO Cera, da Superlógica. E foi um intermédio até do Juliano, da Cash. Sim. Falou, pô, mano, você precisa conhecer o Carlos. E aí ele que fez... Pô, o Juliano foi o santo casamenteiro aí, né? E aí... Que já esteve aqui com a gente. O Juliano é fera demais. Muito, muito fera. E, cara, não, pra mim, o Juliano me passa uma segurança. Ele fala, pô, é isso mesmo. E ele te ajuda a construir. Às vezes a tese já tá na cabeça dele, mas ele te ajuda a ir formando junto que você já compra o peixe dele. Legal. Ele é um baita vendedor, né? E aí o Juliano falou, pô, vamos começar a conversar. E o namoro durou de fevereiro. Durou quase um ano. A gente foi assinar o nosso deal aí juntos no dia 31 de janeiro. Então, deu um ano. Passou de um filho, né? E aí, pô, foi super legal, porque a gente veio amadurecendo. Como que seria no futuro? O que a gente ia fazer na jornada melhor pro proprietário da imobiliária? Como que ia ser melhor pro proprietário também, do imóvel? Né? Foi construindo junto. Legal. Então virou natural o casamento. Sim. Porque a gente veio numa troca de ideias tão legal durante um ano, que falou, agora como é que tá aí, como é que tá aqui, vamos casar. Que legal. E agora que você lançou a pista aí, a gente quer saber, né, cara? Conta até onde você pode, se for o caso, legal. Mas não, e, aliás, o que é que vem essa qual que é essa visão de futuro, né? Não, e aliás, abrindo parênteses, né, Baldini, se você também tem algum negócio, né, uma startup, um negócio bacana, né, que tem a ver com o fit da Superlógica, pô, entre em contato com a gente, faz também, né? O que o Anel fez, né? Da própria Arbo também. Tanto no mercado condominial quanto no mercado imobiliário, a gente está trabalhando e está sempre aberto a entender alternativas e possibilidades. Sempre primando para trazer, seja para administrador de condomínio, para imobiliária, condições de fechar negócio, claro. de gerir melhor, enfim, né? De poder crescer. Sim, né? É isso aí. E aí, o que a gente construía na tese? Assim, se a gente conseguiu melhorar a eficiência do mercado de vendas, que era muito mais focado, como é que a gente conseguiria não só fazer a parte de performance da primeira locação, mas como conseguir que a performance da imobiliária fosse melhor também na parte de gestionar a locação. Legal. Né? E aí ele ficar focado no que ele realmente sabe fazer, que é transação e relacionamento com o cliente. E aí a gente, da mesma forma que a gente criou o Arbo Performance, que o cliente pode ou não se aderir a ele, a gente falou assim, e tem um tempo numa imobiliária, eu tive a imobiliária e eu sei exatamente esse número, quando você é pequeno, quando você é médio, você é grande, que tem um tempo de arrebentação da onda. Sabe quando você vai pro mar querer surfar a onda? Você tem que passar a primeira, bate a onda, você volta para trás, bate a onda, você volta para trás, até que você consegue passar a fase de arrebentação. Que quando você começa a formar uma carteira de locação, ela não te dá, o dinheiro que entra, ele não entra limpo. Você tem um time que você tem que para atender, enfim. Sim. E novos fora, né, pulando essa etapa da DRE de uma imobiliária, ela tem lá até 500, 600 contratos, dependendo do modelo dela, não para a rentabilidade de pé. E a gente fala, como que a gente pode ajudar a imobiliária com tecnologia a passar o tempo de arrebentação, ou ser melhor, ou ser mais eficiente, ou desde o dia 1 já começar a ter rentabilidade líquida sobre a carteira. Então, putz, em vez de ter um financeiro em cada imobiliária, por que a gente não tem um financeiro aqui e apoia as imobiliárias? Enfim, a gente foi criando essa tese e falou assim, a imobiliária ela pode deixar conosco para gestionar o imóvel dela no Arbo Rent, com toda a tecnologia que você tem dentro da sua Superlógica e da Arbo agora, com split de pagamento, boleto, contratação de seguros com um preço avantajado por conta das condições comerciais, enfim, tudo isso. E a gente tem que dar liberdade. Bom, se a imobiliária achou que ela está tranquila para com 100 contratos, ela voltar a administrar a carteira dela, ela toca a vida dela. Ela não, eu quero focar, eu sou um imobiliário que já tenho 300 contratos, mas eu quero ficar focado em lançamentos, mas eu quero ter a recorrência líquida do imóvel. Bom, deixa eu lá cuidando. Ou, no dia 1, eu quero ter a minha carteira de locação gestionada por mim. Ótimo. Não, usa o Arbo Rent, usa o nosso ERP, e dentro do ERP, para esse cara que quer ter 1 a 100 mil contratos de locações, o que a gente pode fazer de melhor para que ele tenha uma experiência para o cliente dele
de ótima jornada. Porque o Arbor Ranch ele é como se fosse uma grande gestora que demanda inovações para dentro do ERP. E essas inovações permeiam também, igual o Performance permeia para o CRM, para que as transações fiquem melhor, o Ranch demanda inovações do ERP para que ele fique ainda mais azeitado para o cliente. E aí, quando a gente lançou esse produto, começou a ser muito azeitado, porque a gente viu que funcionava super legal. Que a gente criou uma tecnologia que não dava para lançar para o cliente ainda, porque ela estava inicial, que a gente fazia uma cotação dos seguros, fiança, a um clique. A gente começou a desenvolver API com as seguradoras e falar assim, bom, esse cliente, quanto custa o seguro para ele com a Mafre, com a Porto, com a Tóquio, e foi cotando. Aí ficou legal porque a gente clicava, em menos de 10 minutos a gente já tinha a cotação, baixava a pólice de seguro sem ter que ligar em lugar nenhum, baixava a pólice e seguia o contrato dali para frente. Pô, essa inovação a gente tem que levar para os clientes que administram a carteira deles também. Então, dia 15 agora a gente lança nosso hub de seguros dentro do ERP. Bacana, hein? Então, eu quero ter a minha carteira, eu tenho a minha carteira de locação. Em vez de eu gastar 1 hora para cotar numa seguradora, 1 hora para cotar na outra, eu já venho, coloco o CPF do meu cliente, já vem a cotação de 5 seguradoras, até sei o rating do meu cliente, se eu for fazer outro tipo de fiança, mas, bom, eu já vejo o rating do cliente, o que as seguradoras estão achando. Ali eu vejo o preço de 5 de uma vez, aceito a condição daquela que melhor atende o meu negócio, a pólice já entra na gestão de contratos dele, o custo da pólice já vai para o boleto. Bacana. Tudo automatizado, que a gente criou toda essa automatização por Ranch. E aí, de novo, como lá na venda e na transação, a gente dá liberdade para o cliente, pô, qual que é o meu melhor modelo? É eu cuidar do ERP e eu cuidar da minha carteira de locação, porque esse é o meu core business, cuidar de locação. Ou não, eu quero passar esse tempo de arrebentação, ou quero focar minha energia em venda e lançamentos, eu quero deixar a Arbor cuidando da minha carteira por um momento, a carteira sendo dela. A gente não é o dono da carteira e não vai ter uma carteira própria. E aí a gente cria 2 modelos que azeitam da melhor forma possível a eficiência de uma imobiliária na parte de locação para que ela foque no que é necessário. Muito legal. Né? Fora isso, que a gente já conhece, né? O nosso boleto sair automático, sem conciliação, sair automático do sistema, já consolida automaticamente, faz split para o proprietário. E aí no Range a gente entendeu assim, olha, se a Arbor precisa receber uma partezinha desse FII, a imobiliária dela e o proprietário dele, a gente precisa ter um múltiplo split. E quantas imobiliárias grandes não precisa passar o aluguel? Parte para a imobiliária, parte para um irmão, parte para outro. Sim. Para um espólio de família e para a imobiliária. Para a franqueadora, para a franqueada e para o proprietário. E aí você vê que a gente começa a solucionar dores muito grandes com automação que livra a imobiliária de um peso muito grande de ter que fazer tudo na mão. Interessante. Não, sem dúvida. Muito legal. É você, e aquela, né? Atuar na jornada, onde tem pontos de dor, na jornada do cliente, seja na locação, seja na venda, onde tem dor ali, você vai solucionando. Tirar atrito, né? Muito legal. E você falou bastante da venda com performance, da locação com rent, que você citou. Agora vem o Hub de Seguros. Hub de Seguros agora chegando. Tá. Que legal. Nada mal, hein? Boa. Tem clientes também que a gente fala, bom, se o cliente na venda, na transação do imóvel, ele não quer usar o performance, mas ainda assim para ele é muito doloroso ter que ligar portal a portal, o que a gente fez? A gente fez o Arbor Hub, onde ele contrata o nosso sistema e ele gerencia todos os portais de um lugar só. Bom, eu não quero que a Arbor gere lead para mim, porque eu quero ter, todo o canal ser o meu. Mas também não quero gerenciar 50 portais. Imagina, ter que entrar no canal de um, no outro portal, ver qual a carga que voltou, qual que é o imóvel que está com erro. Eu quero contratar o Arbor Hub. E aí ele consegue contratar o Arbor Hub para o anúncio do imóvel dele. E o legal do Arbor Hub é que a gente tem uma eficiência muito legal, porque como a gente, para nós, no performance, a gente precisa cada vez transacionar mais, a gente descobriu, hackear, né? Hackear os portais para entender assim, como na OLX eu consigo ter a minha carga aparecendo melhor. Como no Zap, então de vez eu fazer um XML para um único portal e para todos serem o mesmo, para cada portal a gente fez um. Que legal. E ele vai mudando algumas coisas na carga para que a gente consiga melhorar a nossa posição no algoritmo de cada portal. Então esse veículo de tecnologia de anunciar e saber como está a tua carga em 50 portais ao mesmo tempo, dá um ganho de eficiência para a imobiliária que quer gestionar o marketing dela. E até consegue contratar os pacotes dos portais ali dentro, que é sensacional. Bacana. E tem imobiliária que usa os dois. Ela usa nosso hub e ainda usa nosso performance. E usa o marketing dela, tá?
Que legal. Dentro dessas ofertas de produtos, tem algum voltado, no caso para a imobiliária que faz a venda, algum serviço de financiamento dentro desse ecossistema nosso aí? Essa parte de financiamento, a gente focou em primeiro criar uma boa solução na parte de locação, Tá. até por conta do momento econômico que a gente está, de focar na esteira do hub de seguros, seguros fianças, asseguradoras, colocar a plataforma em pé, fazer com excelência. E num segundo momento, aí a gente vai buscar ou um parceiro ou desenvolver uma técnica em que a gente consiga auxiliar o cliente que está na fase de visita a já saber qual o rating dele do financiamento. Está mapeado, Legal. mas a gente não faz ainda. A gente tentou fazer parcerias e aí a gente pilota em uma única praça para ver se dá certo. Não deu uma boa fluência para o cliente, a gente pausa o projeto até que a gente foque a energia, encontre a melhor solução e aí a gente coloca para o mercado todo. Mas Legal. isso está dentro do nosso escopo, do nosso roadmap para entre o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, essa plataforma está azeitada da imobiliária. Lá, bom, estou levando esse cliente para visita, mas já sei as condições que Legal. ele tem para comprar um imóvel via financiamento. Mas isso ainda tem muito a se desenvolver do lado dos bancos também. Tá. Então a gente precisa estar com esse bate-bola muito arredondado para não ser uma operação intensiva em pessoas. Porque depois a gente não cumpre um prazo com a imobiliária, não cumpre o prazo com o cliente. Então é um produto complexo que a gente tem que estar muito firme de a gente lançar esse produto, senão é melhor deixar para a imobiliária com o parceiro local dela, fazer o financiamento da forma que ela já fazia, para que a gente só entra para ajudar. Se for entrar para trabalhar, é melhor a gente dar uma segurada. Então, legal. Pô, a gente quer muito colocar isso no ar, mas está com um passo muito, tá em estudo muito forte. Ele comentou, inclusive, durante a conversa aqui, né? Falou, cara, vamos fazendo aquilo que a gente tá fazendo bem, foco, né, cara? Não tem jeito. Exemplo prático aí. E a gente, assim como a imobiliária, a gente quer trazer uma solução sólida, né? Porque às vezes você tem tem muita startup que tem muita grana e pode fazer super legal, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que não é o nosso caso aqui. Né? Então eu não posso ficar usando o cliente para testar e corrigir, porque dói no cliente. Então o nosso passo é fazer um por vez, bem feito, sólido, avançamos mais uma etapa. Putz, tá faltando mais uma coisa aqui na experiência, vamos analisar, vamos estudar e vamos completar a experiência. Bacana. E a gente vai avançando um ponto por vez. Muito legal. E não significa que isso é lento, significa que tem a parcimônia do tempo, né? Sim. O software, ele tem um tempo de amadurecimento ali que pouco se fala, mas que é uma realidade assim, né? A gente tá vivendo isso real, muito cruel até. Como nossos clientes falam, bom, Manuel, dá uma ajudada agora, pô, tá super legal o transacional. Mas a gente ainda tem aqui alguns corretores que já fazem até times. Sim. Eu quero o time transacional, que usa todas as modalidades que a gente chama de nudges, né, das obrigações de meritocracia dentro do sistema com a equipe, mas com as outras não. Mas eu não quero ficar em 2 sistemas. Pô, Manuel, faltava para eu mudar aqui 100% para o sistema, precisava ter X, Y e Z na funcionalidade básica de SaaS. E agora a gente entendeu que é a hora para a gente sair só dos clientes que querem fazer essa disrupção, mas ainda assim eles ficam com dor transacional. A gente está evoluindo muito nas funcionalidades básicas de um sistema. Então, de vez de a gente ter saído de um sistema tradicional para um transacional, a gente nasceu transacional e está correndo um pouco atrás do prejuízo no que se tange a parte de SaaS. Sim. Mas isso são escolhas. Eu, enquanto imobiliarista, mas de olho fechado, desculpa te falar. Eu, enquanto imobiliarista, o essencial tá ali. Para você transacionar mais. O CAC, trazer lead tá caro e você precisa trazer retorno para o teu imobiliário. Numa época onde a Selic tá alta como tá, cada lead é preciosíssimo. Né? Então, entre fazer uma escolha entre o modelo anterior e o modelo transacional, onde eu tenho que sair de uma taxa de 1% de venda para 2% de venda, eu prefiro estar no 2% de venda. Ainda que doem algumas coisas. E a gente está correndo para cumprir com essas que eu julgo menos necessário. Eu, enquanto imobiliário, Manuel imobiliarista, de fato eu vou na árvore. Mas de fato, sim, existem coisas que precisam ainda ter ali, mas de longe dá para fazer tudo que você precisa para a eficiência, para a jornada do cliente. O resto são costumes da imobiliária que ela consegue se adaptar ali dentro. Mas você põe dinheiro no bolso dela, né? Sim, mas põe dinheiro no bolso. Mas olha, e esses pelo em ovo que eu acho muito botão em software, ainda que a imobiliária queira, a gente está fazendo.
Sim. E a gente fez um roadmap bem tranquilo. A gente separou uma equipe da empresa e vai levar até o final do ano para fazer. A gente mapeou 82 funcionalidades básicas de um CRM tradicional, que não era a nossa pegada, que a gente falou, vamos implantar isso aqui dentro do sistema. E a cada trimestre a gente entrega um pacote. Já tinha muitas básicas, mas faltavam 82 ali. Coisinhas de um botãozinho que faz isso, um relatório que faz aquilo, e a gente está fazendo isso e entrega até o final do ano. Aí a gente tanto tem um sistema transacional, quanto tudo que um sistema CRM tradicional tem, Sim. a gente vai ter também. Muito legal. Muito bom. Cara, e me conta uma coisa, você saiu trabalhou durante um bom tempo numa imobiliária, e como é que foi criar uma cultura de empresa de tecnologia? Pô, que legal. Que legal. Legal. Bom, mas eu sempre falo assim, ó, eu acho que se eu bebesse dos dois mundos, eu teria a melhor startup. Que dois mundos são esses? Primeiro, eu lia muito sobre startup, mas atuava de um jeito diferente na minha imobiliária. A gente cresceu rápido na imobiliária porque eu sou muito fã do método da Ambev, pessoal do 3G de rotina, ciclo de PDCA, professor Falcone. Sim. Então aquilo ali era a minha cultura enquanto companhia. Eu era sou vendedor, mas um vendedor que consumia muito da literatura da escola de business e aplicava muito a cultura, lógico, devido às proporções da minha imobiliária, da cultura da 3G. Então todo dia as equipes tinham matinal, depois no final do dia tinha vespertina para entrega e os ritos. Quando você vai para a literatura de startup, desde as vendas de spin selling ou senão as sprints no tipo de produção, aquilo são modelos de produção de maneiras diferentes, né? Vou falar, um da década de 90, 2000 era mais Jack Welch da vida, né? E aí você vai para as startups muito focado na parte de growth, nessa parte de ter metodologias ágeis de construção. Sim. E, me fugiu o nome agora, que tem o High Output Management do Andy Groove. Andy Groove. Então, tento fazer um misto entre o Falcone e o Andy Groove. Então a gente tem as soluções rápidas ali, que eu fui aprendendo muito com o time também. Quanto mais vai trazendo pessoas para o time, produteiro, o pessoal de tecnologia, eles vão te ensinando metodologias, mas enquanto eles foram me ensinando metodologias ágeis, eu fui ensinando o ritmo para eles do que eu tinha passado no dia a dia de venda, de entrega, bater bumbo e entrega, de foco no básico, fazer o arroz com feijão bem feito e todo dia ter um entregável. Então eu fui aprendendo as metodologias ágeis e eles foram aprendendo a seriedade da entrega, porque a startup tem um momento do iê, mas um pouco se sabe que as piscinas de bolinha tá ali porque a galera trabalha pra caramba. Exato. E só tem aquela piscina de bolinha ali porque o pau tora. E se não tiver entrega, né? Tem a hora da verdade, né, cara? Vão acontecer, né? Mas horríveis. Mas foi bacana aí. E hoje vocês têm quantas pessoas lá? Agora, se fosse falar assim, se fosse segmentar a vertical que veio da Arbo e da Superlógica, agora juntos, né, da parte imobiliária, somos 250 pessoas. Bacana. No time. É gente pra dedéu. O sonho é grande. O sonho é grande. Tem coisa pela frente que aí a gente começa a entender, se a gente está fazendo toda essa parte do mundo de imobiliárias, a pessoa depois que ela compra, ela vai para dentro de um condomínio, e nós somos empresas agora do mesmo grupo, onde a Superlógica é a maior empresa do setor condominial do Brasil, onde a gente tem um ecossistema todo ali, a gente passa a falar não só de um ecossistema imobiliário ou de um ecossistema condominial. Acho que tem que esperar de nós aí, e a sociedade tem que cobrar da gente como a gente faz esse mundo convergir para me dar a melhor experiência. Imagina você, como locar um imóvel e não precisar agendar a tua mudança. Ou você chegar no imóvel, você já está cadastrado na portaria. Eu estou na portaria, entro na outra e já consigo usar o aplicativo que eu vou falar com os meus vizinhos, ou que eu vou agendar academia, ou que o meu condomínio já chegue por ali mesmo. Então, assim, o que pode vir desse mundo de união entre o condominial e o imobiliário que passa a ser o lar, né? Eu acho que esse ecossistema de lar, de vida das pessoas, que é o sonho grande aqui que a gente vai desenvolver para os brasileiros. Você até se antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, né?
Mas essa questão da visão, né, como grupo Superlógica, cara, é isso mesmo que você comentou. Mas falando ainda do mercado que você mais conhece, que é as imobiliárias, né? Assim, o que você acha que ainda tem para percorrer, né? Falando de business, né, de digitalização, enfim, de toda essa transformação e o momento que a gente está vivendo, até por conta da pandemia, né? Que as pessoas realmente consumiram e estão consumindo cada vez mais o digital. Para onde que você acha que as imobiliárias têm que olhar? O básico no sentido de, ter uma aplicação, ter um sistema, né, ter um CRM, tá claro, né? Isso acho que tá lá atrás já estava para você, né? Mas para onde você acha que as imobiliárias têm que começar a olhar mais, dar mais atenção no negócio dela? Eu acho que o espaço para falta de meritocracia é cada vez menor. E quando fala de meritocracia, se você não é bom naquilo que você faz, não diz não, olha lá, eu disse sim para a incorporação, me lasquei, né? E quando você começa a nichar, você faz melhor aquilo. Então não tem que aceitar tudo. Então eu acho que a imobiliária ela precisa virar cada vez mais especialista naquela região onde ela atua, naquele ecossistema, e ela parar de fazer o básico. Ela precisa surpreender a jornada do cliente. Porque se nós, como plataforma digital, a gente empodera ela com tecnologia para tirar o tempo administrativo dela, ela tem que pegar esse tempo administrativo e dar show e investir esse tempo em outra área que é como eu posso apresentar para o cliente o bairro, fazer texto do bairro, mandar áudio para o cliente sobre o bairro, falar sobre escola, entender não o que o cliente está comprando. O que o cliente está comprando é o filtro de busca lá do site. Ele quer um apartamento de 3 quartos, 200 metros, tantos de preço em determinada região. E o que? O corretor tem que deixar do que para entender pessoas, o porquê a pessoa está comprando e qual a experiência do porquê. E aí, para eu fazer esse porquê, eu não consigo ser especialista em tudo, eu preciso nichar. Em um mercado nichado, eu preciso ficar muito especialista nesse determinado bairro. E aí, eu acho que o futuro está em nichar e, como nos Estados Unidos, eu fazer parte de uma rede onde, bom, se eu sou meu foco é em Pinheiros e eu quero vender Itaim, eu tenho um parceiro no Itaim e ali eu tenho os imóveis. É melhor eu ter a metade da venda mais certa de que eu estou passando para um especialista e que a gente vai fazer essa venda e que está tendo muito cross entre bairros. As pessoas estão mudando muito entre bairros. Então, entre cidades, né? Entre cidades. É melhor eu estar participando de uma rede onde eu estou em São Paulo, mas eu tenho uma parceira de Itu, que é extremamente focada em Itu, e está saindo um cliente meu daqui de São Paulo indo para Itu, do que eu achar que eu vou captar imóvel no Brasil inteiro. Então, eu acho que duas palavras muito fortes que eu vejo para o dono da imobiliária. É nicho e participação de ecossistemas maiores de nicho, a formação de redes. É isso que eu vejo no mercado, até para melhor experiência do cliente. Vou estar com um especialista de Itu, vou estar com um especialista de Londrina, vou estar com um especialista de Campinas, com um especialista de determinada bairro. E agora, você que conhece bem esse mercado, uma coisa que eu vejo como consumidor, né, Manuel Baldini, assim, é que muitas vezes a imobiliária ela se preocupa muito, o corretor, só com aquela transação, né? Mas a gente vê que assim, as pessoas elas têm uma jornada ali da vida delas e fases, melhor dizendo, fases da vida dela e que hoje ela contratou uma imobiliária para fazer a transação, amanhã ela muda, ela contrata outra. Você não tem talvez um acompanhamento, né? Uma pessoa de confiança, uma imobiliária de confiança. Muitas vezes o proprietário tem, né? Porque ele coloca para alugar. Sim. Mas né, o inquilino às vezes não tem ou enfim, você não tem um cara próximo. Mas aí que tá, como o que eu falo desde o começo aqui da nossa conversa, diferencial tangível competitivo. Se eu tenho um diferencial que eu estou dando para o proprietário, o problema é que eu quero dar não é culpa da imobiliária e não é culpa do corretor. É culpa do modelo de negócio que a ele foi aplicado. Porque o dono da imobiliária, ele passa 80% no administrativo. Se você conhecer de fato a jornada de um corretor de imóvel, ele passa 80% dele fazendo coisas administrativas, subindo imóvel no CRM, cadastrando o cliente no CRM, fazendo plantão, tirando foto, subindo foto, tratando. Ele faz tantos trabalhos administrativos, mas de fato ele foi contratado pela habilidade comercial dele e ele passa 80% no Pareto fazendo coisas administrativas. Agora, se eu contrato uma plataforma transacional, e aí que tá eu vendo muito a diferença de eu preferir a Arbo do que outro CRM. Se eu contrato uma plataforma transacional em que o corretor vai ficar focado na experiência do cliente, volta a devolver tempo para o corretor. Perfeito. Fazer relacionamento. Sim. Que é relacionamento? É entender o porquê o cliente está comprando, sim, o porquê ele comprou, falar com ele após a venda. A minha segunda venda está na primeira venda, que se o proprietário vendeu, eu posso amarrar uma outra venda e assim se desenvolver. Agora, não é culpa do corretor. Com as ferramentas que ele tem, não é culpa dele.
Ele foi contratado para fazer coisas comerciais, mas dão a ele trabalhos administrativos. Enquanto você não desonerar ele tempo administrativo, ele não vai dar uma boa experiência para o cliente. Muito bom. Bacana. Muito Tem legal. que mudar ali, né, a ferramenta e o mindset da empresa. E liberar o cara para fazer relacionamento, né? É isso, né? A empresa ela tem que saber no que ela é boa. Se eu sou imobiliária, eu sou boa em relacionamento e comercial, eu tenho que ser lunático em tirar tudo que é trabalho administrativo da mão do meu time comercial. Perfeito. Senão eles não vão dar experiência boa pro cliente. Legal. E o corretor é chamado de picareta. E eu fico louco com isso. Por quê? O cara, ele tá fazendo coisa administrativa e ele não sabe, ele não foi contratado para fazer aquilo. Aí, geralmente, o corretor é chamado de picareta no momento que ele tá fazendo uma parte documental. Ou o corretor não me avisou que eu tinha que trazer esse documento. Ou ele não me avisou que o score era assim. Cara, a especialidade dele é te mostrar o imóvel, fazer a transação. Não é a especialidade dele. Porque o corretor tem que ser 100 em 1. Ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser psicólogo. Não tem. Ele tem que ser bom em entender as pessoas, entender o que elas desejam e fazer a melhor transação para elas. O restante é trabalho administrativo e ele não foi contratado para isso. Se ele não faz aquilo lá bem feito, ele não foi contratado para fazer aquilo. Vai numa entrevista de corretor e fala, quando você vender, você tem que fazer isso. Ninguém, ele não sabia daquilo ali. Exatamente. Aí ele faz mal feito e ainda ele é tido como picareta. Eu fico louco com isso, cara. Muito bom. Bacana. Rendeu o papo hoje, hein? Bastante, hein? Bastante. Muito legal. Boa. Cara, eu queria saber, eu tenho uma dúvida ainda. Eu queria saber como é que você tá tocando uma empresa, 250 pessoas, um monte de inovação, uma correria danada, né? Como é que você trabalha a cabeça? Como é que você trabalha, né? Como é que você se atualiza? Até pra se manter. Eu sei que você é pai também, não é? Boa, sua. Eu, o Chicão, tá com 1 ano e 10 e agora você é papai de novo. Que legal, menina. parabéns, cara. Eva, que legal. vai ser a Eva. Tá com 8 semanas. Então, Parabéns. Obrigado. Você fala assim, o que me dá energia para trabalhar e dá felicidade. Putz, em casa eu tenho uma âncora muito forte, né? E isso bem religioso também, assim. Então, minha ligação com Deus é muito forte, né? Então, para mim, isso é uma dádiva. Tá tocando esse business, para mim, é uma dádiva onde eu tô mudando a vida de muitas pessoas, onde elas estão mudando para o novo lar dela. Uma baita missão isso que a gente está fazendo. Mudando a vida de corretores e, sobretudo, mudando a vida do nosso time. Então, crescer, para mim, é uma responsabilidade de que Deus me deu eu tô construindo um pote e Deus me dá a bênção em cima de falar assim, quanto mais você construir junto com o seu time, mais bênçãos vão vir. E aí, acho que esse é a maior recompensa. Você vê a prosperidade dos clientes e do time. Então, isso me dá energia. Mas voltando para o foco onde eu me atualizo, podcast, bastante. Então, quando eu tô fazendo viagem, bastante podcast. E eu tento, aí, assim, e olha, não era, pelo menos, o cara mais proficiente no inglês, né? Imagina, vim de uma cidade super pequenininha que nunca tinha uma escola de inglês. No meio da faculdade, eu fui morar fora nos Estados Unidos, fui estocador de gôndola para aprender a falar inglês. E hoje, eu acho que beber água limpa faz bem, sabe? Então, tento ler o maior número de livros em inglês possível do que tem de business, como que a Amazon funciona, a parte do Andy Grove, quando não era traduzido nem sei o nome do livro em português, mas sei que tem agora. Mas o High Output Management fui ler em inglês, fui beber água limpa, porque eu acho que o que te dá insights na frente de outras pessoas, você consegue aplicar e fazer diferente. Então, eu acho que duas coisas se faz ao mesmo tempo. Acho que ler em outra língua te dá um drive na cabeça diferente e você tem as literaturas que não são tão óbvias para o que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Depois que você vai lá e copia uma outra empresa que foi lá e fez uma determinada prática, você já está atrás. É melhor você ler e você trazer a prática para cá. Então, sem dúvida. Então, acho que eu tenho bastante isso. E, cara, no começo foi super difícil. É muito mais... Putz, já trabalha pra caramba. Ainda você vai pegar um livro em inglês para ler, é muito mais fácil ler em português, né? Mas eu tento me policiar e se desafiar. Me desafiar e ler no inglês, porque eu falo, tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, aprendendo e bebendo água limpa. Muito bom. E não tem jeito, né, cara? Referências de primeira linha. Hoje a gente tem mais lá fora. E né? um acesso mais fácil, sim, né? Não tô dizendo que o Brasil mas, a gente tem que entender que nós estamos passos ainda, que os Estados Unidos conquistou, que Israel conquistou na parte de tecnologia, que nós ainda não. Então, tem que
Dá um braço tirar torcido. esse traço. Inclui um terceiro país aí, a China conquistou. China, é que lá a gente tem pouco acesso ainda sim. à informação, a como, né, tem acontecido. É engraçado, mas os podcasts que eu mais escuto e a nossa referência no mercado é uma startup muito semelhante à Arbo. Ela é chinesa e a gente escuta muito podcast dos chineses, mas em inglês, né? O inglês deles é bem legal. É igual o nosso brasileiro aqui, tem o seu sotaque. No começo eu não... Puta, o que será que esse cara tá falando aqui? Mas depois pega o jeito. Legal, bacana, Manel. Muito bom. Muito bacana, Manel. Isso aí, Legal. cara. Pô, prazerzaço tá aqui, hein? Uma honra Só receber teve você, cara Manel. fera aqui, ó. Aqui, ó, chegou hoje, Aí, mas... chegou mais um, né? Não, mas eu acho legal. que, cara, parabéns pela história, parabéns pela Obrigado. trajetória toda, Verdade. né? Eu tenho certeza que aquilo que você tá construindo ainda tá no comecinho, né? Acho que já fez um marco, já marcou um golaço, né? Mas acho que tem muita E bola juntos pra somos rede. super, né? Juntos somos super. Não, eu tenho certeza. Esse cara aí, como que é? Meia Avião, direita. né, Meia direita. Eu conheço os meia direita. Não é? Volante. É. Eu acho que no seu time eu não jogava, porque você jogava com o Fernando. Né? É difícil, né? O Fernandinho, o cara era bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Já dava pra saber que ele ia ser jogador lá na categoria Lá de atrás. base. Pô, Bacana. diferente. Isso aí, cara. Ó, Muito bom. Muito bom. valeu, gente. Valeu, Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece algum empreendedor, alguma empreendedora tão boa quanto o Manuel, poxa, comenta aí no nosso vídeo, deixa nos comentários que nosso time vai atrás da pessoa para trazer ela aqui, para sentar com a gente e compartilhar as histórias, compartilhar a experiência que viveu, a trajetória, para cada vez mais inspirar empreendedores e empreendedoras nesse Brasil inteiro. Se você gostou, clica no sininho, dá um joinha aí pra gente e até a próxima quarta. Até Valeu, mais. pessoal. Valeu, gente.